Pronto. Então, como eu havia dito no aviso, nós só vamos ter esse conteúdo de hoje e vamos fazer a prova, tá? O que acontece? A terceira unidade, que aqui estamos agora, ela termina no outro sábado, dia 7, tá? Então, o que eu vou fazer? Vou explicar, não, já expliquei na videoaula, vocês assistiram, vou corrigir aqui o exercício para a gente revisar esse assunto, e eu já vou colocar a prova para ficar online sexta agora, sexta, sábado e domingo. 3 dias para vocês fazerem a prova aí, tá? Dá para fazer na maior tranquilidade. A primeira prova valeu 7, que vocês já fizeram, e aí tiraram nota boa ou não? Sim. Opa, valeu, Flávio. E, como a primeira prova valeu 7, essa agora é de um assunto só, vai valer só 3 pontos. Tá bom? Então, 7, 3, 10, é só somar as duas notas que você vai ter a sua média. Certo? Aí, na outra quarta-feira, que é a semana que vem, vai ficar reservado somente para quem ficou de recuperação. Ou seja, vocês que passaram direto, né, não vai precisar nem entrar online, nem nada. Nem eu vou entrar online, eu vou deixar só outra prova de recuperação para quem ficou de recuperação. Ficou claro para vocês? Então, hoje nós vamos ver o último assunto. Sexta, sábado, domingo é a prova valendo 3 pontos. E na outra quarta-feira é a recuperação. Óbvio que na segunda-feira eu já vou colocar o total de pontos de vocês, né? A correção dessa prova de 3 pontos com as notas, para vocês somarem e saber se foram para recuperação ou não. Tá entendido isso aí? Ou não? Sim. Sim. Bom, vamos lá. Eu vou colocar o exercício na tela sobre esse assunto que vocês assistiram a videoaula, que é o assunto formação dos estados ou dos governos nacionais lá na Europa. Deixa eu compartilhar com vocês o exercício. Quando aparecer para vocês, me avisem. Apareceu, né? Então, vamos lá, exercício sobre formação dos estados ou dos governos nacionais na Europa. Lembrando a vocês que lá na Europa, naquele tempo, não tinha presidente, só tinha reis. Então, lá era uma monarquia. Monarquia é quando o país é governado por presidente ou imperador. República é quando o país é governado por presidente. Então, lá na Idade Média, só tínhamos monarquias, porque só tinham reis, tá bom? Vamos falar. Vamos lá. Os estados nacionais, ou seja, os governos nacionais, português e espanhol, só se consolidaram efetivamente a partir do século XV. A formação desses dois estados, ou seja, desses dois governos, que se localizam na Península Ibérica, está relacionada diretamente com, ou seja, qual dos acontecimentos aqui embaixo tem a ver com a formação do governo português ou espanhol? Vou repetir. Qual desses acontecimentos aqui embaixo tem a ver com a formação do governo português e espanhol? Vamos ver? Letra A. A aliança com holandeses que venderam seus domínios para ambos os estados? A expulsão dos muçulmanos da Península Ibérica? C. Ao acordo com o Califado de Córdoba, que concedeu territórios para a criação desses estados? D. Ao acordo com o Império Romano, que até então dominava a região? A reforma protestante, que mudou completamente os hábitos religiosos da Península Ibérica. Ou seja, sobre a formação dos governos português e espanhol, qual desses acontecimentos tem a ver com a formação desses dois governos? Vocês marcariam que letra? Me digam aí. Ou digam ou digitem no chat. Qual desses acontecimentos tem a ver com a formação do governo português e espanhol? Quem assistiu o vídeo, acho que não vai ter dificuldade. Raíra falou letra A.
Emanuele C. Mais alguém? Bom, vamos lá. Nem mais que falar, nem chutar. Galera, é o seguinte. Quando eu falei sobre a formação do governo espanhol, eu falei bem assim, ó, lá no vídeo. Lá onde era a Espanha, não existia Espanha, existiam 4 pequenos reinos: Leão, Navarra, Castela e Aragão. Esses 4 reinos se uniram para lutar contra os árabes, contra os mouros, contra os muçulmanos, tá? E a união desses 4 reinos aconteceu entre o casamento do rei Fernando com a rainha Isabel. Então, qual dessas opções fala que esses 4 reinos se uniram para formar a Espanha, para enfrentar os árabes, os mouros ou os muçulmanos? Está onde isso? Na letra B. Tá? Então, quando fala árabes, mouros ou muçulmanos, estamos falando da mesma coisa. Então, o governo espanhol se formou graças à união dos reinos que queriam expulsar os muçulmanos, os árabes ou os mouros da região. Tá? Bem assim o governo português. Eu falei lá no final do vídeo, foi a última coisa que eu falei. Gente, ó, Portugal se tornou independente do Reino de Leão e depois conquistou mais terras e aumentou seu território. Conquistou de quem? Dos muçulmanos. Tá bom? Então não se esqueçam disso. Portugal e Espanha surgiram na mesma época que os árabes e muçulmanos invadiram a região deles. Então eles tiveram que lutar contra os árabes, contra os muçulmanos, ou mouros, como eles chamavam. Ok? Deu para entender isso aí, gente? Bom, acho que não tem ninguém online. Sim. Vamos para a segunda questão. A formação do Estado moderno, ou seja, a formação do governo moderno, foi resultado de um complexo de causas, entre os quais avulta o aparecimento de uma aristocracia comercial. Ou seja, aqui está dizendo que se formaram governos por uma série de motivos. Dentre os motivos foi o surgimento de uma elite comercial, ou seja, a burguesia. Tá? Então, o governo se formou graças, entre outras coisas, à burguesia, que havia tomado parte ativa nos movimentos de emancipação das cidades. E que, em seu próprio interesse, reagia contra o feudalismo, apoiando os reis, a realeza. Isso foi falado no vídeo, ó. O rei era apenas um senhor feudal, que tinha o título de rei. Mas ele só mandava em sua terra. Para ele conquistar outros feudos, ele precisava ter um exército forte. Quem foi que deu um exército forte ao rei? A burguesia, a elite comercial. As instituições que deram ao Estado moderno suas características foram. Então, vamos lá. Quais foram as instituições, quais foram os meios, quais foram os motivos que deram ao governo moderno suas características? Quais eram as características de um governo naquela época? Leis nacionais, que estavam acima das leis feudais, moeda nacional, que substituiu as diversas moedas cunhadas pelos nobres feudais. Isso é uma característica do governo da época. Leis nacionais do rei, que deu direito de não julgar os antigos senhores. A moeda nacional, que não foi mais cunhada e que substituiu as diversas moedas cunhadas pelos nobres feudais. C. As leis nacionais do rei, que sobrepujaram o direito de julgar dos antigos senhores. A moeda nacional, que não substituiu as diversas moedas cunhadas pelos senhores feudais. Então, qual dessas opções são características de um governo nacional? O que vocês marcariam? O que um governo nacional naquela época tinha? O que um governo nacional naquela época tinha? Letra A. Quem foi que falou? Flávia. Flávia, né? Laís também. Professor, depois o senhor me tira uma dúvida sobre o que significa cunhada nesse contexto. Certo. Moedas cunhadas são moedas fabricadas. Sim, entendi. Cunhar moedas é fabricar moedas, é fazer.
É você derreter o ouro e fazer uma moeda, é você derreter prata e fazer uma moeda de prata. Não, cunhar moedas é fazer moedas. Ok? Mais alguém? Janiel também disse letra A. Então é isso, não tem muito erro, não. As leis nacionais do rei são características de um governo, né? Leis nacionais, sim. O rei criou leis nacionais para substituir as leis feudais, porque cada feudo antes tinha suas próprias leis, então era uma bagunça. Então, uma coisa era crime aqui, a outra coisa não era crime em outro lugar, né? Então, as coisas tinham, eram diferentes nos feudos. Então, o rei, para organizar tudo, criou, olha, a lei agora é essa e vale para todo mundo. Essas leis estavam acima das leis feudais? Sim. Né? As leis nacionais estavam acima das leis feudais. O governo nacional tinha que ter uma moeda nacional? Sim. Que substituiu as moedas feitas pelos nobres feudais? Exatamente. Eu falei que antes cada feudo tinha sua própria moeda, e era uma confusão. Então foram criadas moedas nacionais para substituir as moedas feudais. Então a letra A está correta, todos que falaram aí acertaram, tá bom? Então essas são as características de um governo nacional. Vamos lá. Assinale a opção que expressa corretamente uma prática dos Estados modernos absolutos europeus no século XV ao XVIII. Então, qual dessas opções é uma prática de um governo nacional? Qual dessas opções é uma característica de um governo nacional? Que opções se marcariam? O governo nacional combate os privilégios da nobreza? O governo nacional centraliza o poder política e administrativamente? O Estado Nacional tem uma política econômica liberal? O Estado Nacional tem uma fragmentação do território? O Estado Nacional abandona o tributarismo, ou seja, a cobrança do imposto e da fiscalização? Qual das opções é uma característica de um governo nacional? Letra B. Flávia marcou letra B. Alguém mais? Vitor falou aí, foi, Vitor? Emanuele falou B. Laís também. Bom, aqui não tem erro não, ó. Todo governo, para ser um governo nacional, tem que ter centralização. Na verdade, o poder é centralizado, então o poder político é centralizado. E administrativamente também. Lembra da moeda única, do imposto único? Então, o poder está centralizado porque está concentrado em uma pessoa, e a administração é centralizada porque cria coisas que valem para o país inteiro. Imposto único, medidas únicas, moeda única, tá? Então, uma característica de um governo nacional é a centralização política, ou seja, do poder, e centralização administrativa também. Tá bom? Vamos à quarta questão. O reordenamento das relações feudais originou os chamados governos modernos ou estados modernos, constituindo-se, então, em mais um elemento da nova ordem que se articulava na Europa Ocidental nos séculos XV e XVIII. De novo, como características gerais dos governos nacionais, podemos citar, novamente, qual das opções são características de um governo nacional? Consolidação da burguesia industrial no poder, liberalização da economia, descentralização administrativa, centralização do poder, estabelecimento de uma administração organizada, montagem de um exército nacional, estímulo à produção urbana industrial, eliminação dos entraves feudais, apoio à prática do mecenato nas artes. Superação das relações feudais, eliminação do direito consuetudinário, consolidação do localismo político. Letra E, desenvolvimento da economia, apoio da burguesia, apoio popular. Então, qual dessas opções são características de um governo nacional? Letra B. Flávia falou B. Alguém mais?
no chat também falaram. Foi? Olha, não apareceu para mim. Emanuele e Raíra. É isso? Falaram B. Então é isso mesmo, gente. Ó, não tem erro, não. Qual a característica de um governo de um governo nacional? Poder centralizado. A administração organizada. Isso é basicamente uma repetição da questão anterior, né? E claro, todo governo nacional ele só se sustenta se tiver um exército forte, um exército nacional para manter o poder do rei. Letra B também, tá? E vamos ver agora a última questão, a consolidação, ou seja, a formação da monarquia francesa. Letra A, deveu-se à política de Luís XI? Foi fruto da desintegração da nobreza feudal, esgotada pela Guerra dos 100 Anos e pelas crises de sucessão dinástica? Tornou-se possível, graças à formação definitiva da configuração territorial da França, o que ocorreu no século XVI? Foi resultado do desenvolvimento de uma burguesia mercantil que apoiou o processo de centralização monárquica. Letra E. Ocorreu com resultado de diversas vitórias obtidas contra os ingleses. Então é o seguinte, aqui está falando da formação do governo nacional francês, a monarquia francesa. Então, qual desses fatos contribuiu para a formação do governo nacional francês? Qual desses fatos contribuiu para a formação do governo nacional na França? Raíra falou letra D. Mais alguém? Bom, ninguém mais chutou. Bom, a formação da monarquia francesa aconteceu graças ao desenvolvimento da burguesia. Lembre-se, para formar um governo nacional, houve uma união entre os reis e a burguesia. A burguesia deu dinheiro para o governo formar um exército forte, e o governo atendeu os interesses da burguesia. Tá? A burguesia apoiou o processo de centralização do poder, certo? Como eu falei, dando dinheiro para que o governo do rei se consolidasse. Então, letra D é a questão correta. Lembre-se que eu sempre estou trabalhando com questões de vestibular para vocês, porque vocês estão no segundo ano, mas ano que vem já vão estar fazendo vestibular e Enem, para estarem se acostumando com esse tipo de prova. Tá certo? De qualquer forma, nas minhas provas lá, vocês viram que também eram questões de vestibular. E a maioria tirou boas notas. Espero que por competência, né? Não passando gabarito uns para os outros. Porque senão vocês vão estar só se enganando. Ok? Gente, então só repetindo o que eu disse. Sexta, sábado, domingo, teremos prova no Google Sala de Aula, valendo 3 pontos. Para completar os 10, que a primeira prova valeu 7. Tá? Quarta-feira da semana que vem será apenas a recuperação paralela para quem ficou. Então, se a prova agora é sexta, sábado, domingo, na segunda dou o resultado, posto o resultado lá no Google Sala de Aula, você soma a primeira nota com a segunda, se você tirou mais do que 5, está passado, se você tirou menos do que 5, está de recuperação paralela, e na outra quarta vai fazer essa recuperação. Alguma pergunta, alguma dúvida? Deu para entender? Ou não deu para entender nada? Nenhuma dúvida, né, Raíra? Bom, se ninguém tem dúvida nenhuma, foi muito bom rever vocês. Como semana que vem nós não vamos ter aula, então até daqui a 15 dias, talvez no colégio, ou não, ou aqui online novamente. Tá bom? Grande abraço, gente. Tchau. Até a próxima.